Olá, seja muito bem-vinda a esse segundo vídeo do nosso grupo do Despertar da Consciência Alimentar, onde nós estamos trabalhando o como lidar com a voz autocrítica. E hoje o nosso tema é a autocompaixão, acalmando essa voz autocrítica. Nesse vídeo a gente vai entender o que é de verdade a autocompaixão, por que que ela é um recurso tão potente para a gente lidar com essa voz autocrítica, e a gente vai explorar um pouco um efeito colateral da autocompaixão, que é o backdraft. Vamos lá? Então, até aqui você já percebeu que fala com você de um jeito bem diferente do jeito que você fala com a sua melhor amiga. Você também já se deu conta de que essa voz autocrítica são frases, eventos mentais, não são a verdade sobre as coisas. E a gente tem recursos para nos descolar desses pensamentos. E a partir daí a gente tem uma condição de estar mais presente, fazendo escolhas mais assertivas para nós. E agora a gente vai entender como que a autocompaixão ela pode ser esse antídoto para a autocrítica. Para a gente começar, a gente tem que entender primeiro o que que é a compaixão, né? A compaixão, ela é um sentimento que faz parte da nossa essência humana. É aquele sentimento da gente se colocar no lugar do outro quando ele está em sofrimento e a gente ter um desejo de se mover à ação. Sabe aquela coisa da gente querer contribuir, ajudar de alguma forma quando a gente vê alguém passando por uma situação difícil? Esse é o sentimento da compaixão, natural na nossa essência humana. Só que quando a gente leva esse mesmo sentimento para nós mesmas, e daí a autocompaixão, parece que ela não flui com tanta naturalidade quanto ela flui para o outro, até para um estranho. E na autocompaixão, a gente vai levar esse mesmo sentimento a nós mesmos, entendendo que a gente está no momento de sofrimento e a gente deseja nos resgatar desse lugar. Não só como uma vítima, ah, coitada dela, não, com força, né? Então a gente vai falar depois num outro vídeo sobre a compaixão yin e yang, mas é nos resgatar desse lugar, apoiando, encorajando e sendo verdadeiramente a nossa melhor amiga. Para a Kristin Neff, que é uma psicóloga que é estudiosa da autocompaixão e trouxe muitos estudos acadêmicos mostrando realmente o poder, né, dessa prática contínua na nossa rotina diária, no nosso dia a dia, ela traz a autocompaixão tendo três elementos importantes que se encontram e fazem com que a gente possa desenvolver ainda mais essa habilidade. Primeiro, mindfulness. A gente precisa, no primeiro passo, se dar conta do que está acontecendo com a gente. A gente precisa perceber nesse momento que, sim, há um sofrimento aqui. Eu estou em sofrimento. Então, esse elemento de mindfulness é fundamental. Eu começo a me dar conta do que está acontecendo comigo, no aqui, e no agora. O segundo elemento é a humanidade compartilhada. É um pouco o que a gente vem fazendo aqui no grupo, né? A gente vem percebendo que o que a gente sente, ah, não sou eu sozinha aqui, não. Muitas pessoas também sentem as mesmas coisas, talvez em cenários, em contextos diferentes, mas a gente vai percebendo como o nosso movimento é muito parecido. Então, essa humanidade compartilhada nos fortalece, porque a gente percebe que a gente não está sozinha nesse barco. A gente tem companhia, a gente juntas, né, podemos nos fortalecer para trazer esse olhar mais compassivo para nós mesmos. E o terceiro elemento é a bondade amorosa. É você ser mais gentil consigo mesmo. Seja através do tom da sua voz, da forma com que você fala consigo mesma e falando, não. Eu não vou me permitir mais me tratar dessa forma. Então, a bondade amorosa, ela vem selando esses três elementos. E quando a gente está trabalhando nesse contexto, você vai vendo que isso naturalmente vai acontecendo conosco, né? Então, a autocompaixão é muito importante
esse estado de presença. E na verdade, gente, tem como, né? Sem presença, você não está consciente, você está apenas no automático. Então, muito difícil você sair de um movimento repetitivo, de um comportamento que vai ali se trazendo mais uma vez, os mesmos elementos, e você só vai apertando play e seguindo em frente. Então, é preciso desenvolver esse estado de presença, é preciso desenvolver essa consciência, que é muito que a gente faz nesse projeto do Despertar da Consciência, e é tudo que Mindfulness nos ensina, né? Quando nós nos valemos desses elementos, acolhendo o nosso sofrimento e sendo responsável pelas nossas escolhas, não no sentido, no sentido, sou culpada disso. Não é esse estado de responsabilidade. É você tirar os véus aí do que tem para você, perceber a realidade ali nua e crua e falar, ok, isso aconteceu, isso não é agradável, eu não gostei disso, eu não gostei desse meu comportamento, mas eu posso mudar. A partir de agora eu posso fazer diferente. E eu vou me fortalecendo nessa relação que é a mais importante da nossa vida, que é a relação nossa com nós mesmos. E por que que então a autocompaixão ela pode ser esse antídoto para a autocrítica? A voz autocrítica, lembra, ela vem naquele lugar de nos proteger, porque ela acredita que nós estamos passando por alguma ameaça, né? Quando nos sentimos inadequados, quando fazemos alguma coisa que não gostaríamos de ter feito, ela vem com esse estado de proteção. E nesse lugar de achar que a gente está passando por algum perigo ou alguma ameaça, ela automaticamente starta o nosso sistema de luta e fuga. E aí vem essa ansiedade, o mal-estar, os desconfortos. Em contrapartida, a autocompaixão, essa bondade por nós mesmas, esse estado de presença e confiança em nós, ele aciona o nosso sistema de cuidado, que é na nossa essência de ser mamíferos. A gente cuida da nossa cria, né? Então a gente também tem esse estado, esse sistema aí do cuidado vindo de fábrica. Naturalmente a gente cuida, naturalmente a gente acolhe. E quando a gente faz isso para nós mesmos, que seja com a mão sobre o coração, que seja na mão no rosto, que seja apenas dizendo frases para nós mesmos. Tudo bem estar se sentindo assim, isso faz parte da nossa essência humana. Tudo vai passar, tá tudo bem. A gente vai acionando esse sistema de calma, de cuidado. E aí a gente vai saindo desse sistema de ameaça. E aí a gente vai se autorregulando, que é essa a ideia, né? A gente aprender a se autorregular das nossas emoções. Então, essa autorregulação ela vai acontecendo naturalmente, porque a gente aciona esse sistema de segurança que está ligado ao vínculo. Normalmente o vínculo da mãe com a cria, mas que faz parte de todos nós também. Então, isso por conta da gente ser mamífero, a gente foi consolidando esse sistema para nossa própria evolução. Então, tanto na terapia focada na compaixão, né, de Paul Gilbert, ele trabalha muito esse ponto, da gente começar a acionar o nosso sistema de calma também através desse estado compassivo com nós mesmos, desse autocuidado, da bondade amorosa, da tua presença consciente, sendo realmente a sua melhor amiga. Então, você vai abrindo espaço, né? Primeiro com mindfulness, para você ter mais clareza do que está acontecendo com você. Então, sim, eu estou em sofrimento nesse momento. Sim, eu não gostei do que aconteceu. Sim, estou me sentindo inadequada. Estou sentindo que eu não sou tão boa quanto eu gostaria. Então, eu vou me percebendo nesse espaço. Então, eu vou tendo clareza. E hoje eu sei que eu tenho um recurso, que é a autocompaixão, que vai direcionar para esse espaço esse estado de cuidado, de amor, que a gente transmite naturalmente para as outras pessoas e a gente vai apenas direcionar isso para nós mesmas. E isso vai fazer um bem enorme para você. E isso, gente, é um treino.
Não é algo natural. Desculpa, não é, é natural. Eu quero dizer assim, quando a gente está muito nesse lado da voz autocrítica, o nosso mecanismo ele está rodando muito mais desse lado. Eu preciso me ensinar ele que tem esse outro aqui também. E para isso eu preciso treinar, eu preciso me dispor a fazer essa pausa, perceber que, olha lá a voz aqui, ela está aqui me visitando novamente. Aprendo, né, com todos os recursos que a gente trabalhou, como que eu posso não me envolver mais com essa voz. Ah, estou percebendo o pensamento de, ou olha lá o pensamento. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Posso falar, e olha lá, sabe tudo vindo aí, me dá as informações e ordens, né? Mas eu que sou a consciência que observo, eu tenho o poder da escolha, porque a gente tem o poder de escolha, e isso é fantástico. E a junção de mindfulness com a compaixão é como diz lá na tradição budista, né? São as asas de um mesmo pássaro. Elas têm que sempre estar juntas. E aqui a gente vê isso com muita clareza. Então, enquanto o mindfulness pergunta a você, o que está acontecendo nesse momento? O que está acontecendo agora com você? A autocompaixão pergunta, do que você precisa nesse momento? E aí as duas elas vão caminhando juntas e a gente vai se fortalecendo nesse processo. As práticas da autocompaixão, elas são realmente um recurso muito poderoso para o nosso autocuidado genuíno e para silenciar essa voz autocrítica. Entretanto, como a gente não está muito acostumada a se tratar dessa maneira, mais compassiva, mais com essa bondade, a gente pode ter algum efeito colateral, vamos chamar assim, né? O que a gente chama de backdraft. O backdraft é um termo dos bombeiros. Sabe quando uma casa está toda fechada, pegando fogo, e tem um cômodo ali fechado, com pouquíssimo oxigênio e está tudo queimando, e quando eles abrem a porta forte, né, abre a porta, abre a janela, aquele fogo pula para fora, né? Então entra-se muito mais oxigênio do que deveria, então tem essa explosão. E a gente pode trazer esse termo também para a gente. Quando a gente não está acostumada a se oferecer essa bondade, esse olhar mais compassivo, carinhoso, e a gente está acostumado a ser crítica, a nos xingar, parece que quando vem esse amor, essa dá né? Essa explosão dá um desconforto. Isso eu mesma tive no começo das práticas, né? Então, quais são esses sinais que a gente pode perceber que a gente está tendo esse sintoma? Primeiro é um certo desconforto com a prática. Eu me sinto desconfortável fazendo isso, falando para mim coisas boas, mesmo com o próprio autotoque. O autotoque eu acho que é o menor, por isso que a gente sempre começa com ele, né? Mas quando você começa a falar coisas mais amorosas para você, né? Ou você não aceita muito aquilo. Então, esse primeiro um desconforto, depois pode vir até uma sensação, uma emoção de raiva contra aquilo. Ou mesmo ceticismo, ah, puta, coisa boba isso aqui. Isso para mim era muito comum. Eu achava meio bobo no começo. Depois eu comecei a perceber que eu não sentia nada, nada. Era neutra. Eu fazia aquilo e eu achava estranho até. As pessoas ficavam muito emocionadas e eu nada, né? Então, era uma forma, né? Eu não queria muito fazer essas práticas. Ah, é legal, não sinto nada, né? Então, é aí que a gente tem que perceber nesses sintomas que é aí que a gente tem que trabalhar na gente, tá? Então, é um grande sinal ali que a gente precisa realmente desenvolver esse outro lado. E como que a gente faz isso? De uma maneira mais leve, mais sutil. Percebe? Essa frase aqui me dá desconforto, não vou usar. Vou usar uma frase mais neutra para comigo. Ah, o autotoque eu aceito. Embora seja até estranho, mas eu aceito melhor. Então, começamos com o autotoque. Se você sente também que teve muito desconforto durante uma prática, para. Abre o olho, vai para a respiração consciente, inspira 4, faz uma pequena pausa e solta em 6, e vai se deslocando, vai se desconectando, vai levando a sua atenção para outra coisa, e a gente começa novamente de uma maneira diferente. Por isso que é importante você sempre ter um instrutor com você,
né? Porque às vezes as pessoas pegam esse tipo de prática na internet, em aplicativos de meditação, gera um desconforto enorme. Você fala, não, isso aqui eu não quero, não vou fazer isso aqui. Aí já começa a achar que meditação é ruim ou que a meditação não é para você, quando não é isso, né? Então eu preciso entender o que está acontecendo comigo, que esses sintomas são naturais, que podem acontecer, e eu tenho como regular isso para ir melhorando. Eu sou a prova viva disso, gente. Tá? Eu sou a prova viva. Eu fiquei bastante tempo fazendo essas práticas, no começo não sentindo nada, depois sentindo alguma coisa, e depois, em momentos muito desafiadores da minha vida, eu comecei a não me criticar mais. E aí você vê como isso é maravilhoso, porque você realmente se transforma na sua melhor amiga. E quando você é sua apoiadora, a sua encorajadora, não tem para ninguém, né? Você realmente faz a diferença na sua vida. E é isso que eu gostaria que vocês tivessem esse contato, esse conhecimento, essa prática e realmente colocassem ela em ação. Não é para entender. Entender é super importante, claro que é. Porque se você não entende, fica mais difícil. Então, quando você começa a entender que isso é uma voz, que isso é uma repetição, que isso não é você, que você está só acostumada porque um comportamento repetitivo vai se fortalecendo, que você tem como se descolar dessa voz, que você tem recursos para fazer isso, e que você pode transformá-la, né, como um caminho para que você possa se reconectar a você novamente é, abre portas, é claro, né? Então eu tenho que entender isso, eu tenho que saber, começo a ter alguns conceitos aqui, falar, ah, isso aqui é interessante, ah, isso aqui faz sentido. Mas se você não colocar isso em prática, se você realmente não ter a intenção de falar, eu vou mudar isso comigo, eu não vou mais me tratar desse jeito, que é isso. Eu vou fazer isso ser diferente, sim, porque eu tenho hoje recursos, capacidade, e é só eu praticar. E você pratica, 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 pratica. Não é só a meditação, é no dia a dia, né? Perceber a voz, falar, opa, peraí, não vou entrar nisso aqui. Tudo bem que eu não vou sair logo me amando, mas eu também não vou me xingar, eu não vou me maltratar dessa forma, porque eu não mereço isso. E você vai dando, né, um caminho para essa voz aí. Ela pode nos ajudar em muitos sentidos, sim, porque ela nos ajuda às vezes, mas também quando ela vai para o outro lado, ela é destruidora e eu não preciso disso. Então, é um estado de consciência que você vai desenvolver para que você possa se empoderar. E quanto mais você se empodera de você, mais você tem uma vida mais plena, mais tranquila e mais em paz. Não importam as circunstâncias, importa o seu estado de ser. Isso é o mais importante, tá? Então, na verdade, vamos fazer um fechamento aqui com uma frase que eu até escrevi para a gente compartilhar juntas aqui. Mindfulness abre as portas, a autocompaixão entra e acalma, porque o cuidado é a linguagem natural do nosso corpo. Então, que você fique com essa frase aí reverberando em você e que na nossa próxima sessão da autocompaixão você esteja aberta a receber toda essa bondade, esse amor, esse carinho que você pode oferecer a si mesma. E caso venha algum sintoma, você já sabe o que fazer e que a única diferença é que você vai um pouquinho mais devagar. Então, a gente se vê na nossa próxima sessão. Obrigada e até lá.